Bom, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Eu quero inicialmente agradecer o convite para ministrar essa palestra na jornada. O título da palestra é Avaliação Instrumentada da Potência Muscular, onde a gente vai focar um pouco mais na videoanálise e mencionar algumas coisas sobre sistemas inerciais. Meu nome é Alexandre, eu sou docente do Departamento de Fisioterapia e sou coordenador também do Núcleo de Investigação Musculoesquelética da UFJF. Sou docente também dos 2 mestrados em Ciências Aplicadas à Saúde e Ciência da Reabilitação e tenho feito minhas pesquisas na área de biomecânica desde 2004. Fiz meu pós-doutorado na Florida International University e meu doutorado no Instituto Universitário Italiano de Rosário, na Argentina. Então, nosso grupo já tem mais de 50 publicações, especificamente dentro da área de análise de movimento, exercício, biomecânica, e a gente está muito feliz em poder participar, contribuindo um pouquinho com aquilo que nós temos feito, temos estudado. Bom, muito bem. Potência, falar de potência é muito particular, porque não é um construto que nós, fisioterapeutas, estamos muito acostumados a tratar com cuidado. Nós lidamos muito bem com o treinamento de força, lidamos muito bem com o treinamento de flexibilidade, de resistência muscular à fadiga, entretanto, potência não é muito aprofundado, né? Nós vemos bastante en passant dentro da graduação. E é importante que nós tenhamos um certo aprofundamento, principalmente quem tem a intenção de trabalhar com a área esportiva, porque a potência em si é um desfecho, né? Por que a gente analisa a potência? Potência muscular então, um produto da força pela velocidade, sendo que velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, eu preciso percorrer a maior distância possível, no menor tempo possível, executando a maior quantidade de força possível. E ela se traduz especificamente na capacidade de produzir força rapidamente, né? Então, eu produzo uma quantidade grande de força numa velocidade grande, isso quer dizer que nós vamos utilizar um tempo menor. Qualquer limitação na produção de um ou de ambos os aspectos, seja na força ou na velocidade, vai interferir na geração da potência do músculo. Com isso, é importante que essas duas capacidades, né, de produzir força e de produzir velocidade estejam bastante bem trabalhadas para que o nosso atleta ele tenha uma performance melhor, né, seja no pós-operatório, pós-reabilitação de alguma lesão que ele tenha sofrido ao longo do seu trajeto na prática esportiva. Então, a gente vê que, na maioria dos casos no esporte, a potência em si ela já é o próprio desfecho. Veja, por exemplo, esse salto aí do Cristiano Ronaldo. Ele saltou 76,2 centímetros, que é extremamente alto, né, para a normalidade, né, em termos de normalidade. Nós vemos que a média de salto em atletas vai variar de 45 a 50 centímetros, ele saltou 76,2 centímetros, mais alto, inclusive, do que, saltou mais alto, inclusive, que a altura do gol, né? O gol ele tem 2,44 m e ele saltou 2,61 m, sendo que ele conseguiu uma velocidade para o cabeceio de aproximadamente 71,3 km por hora. É alguma coisa fora do normal, né, que a gente está vendo aqui. É um atleta extremamente dedicado e com isso, né, com o treinamento que ele executa, isso não é por acaso, ele tem esse resultado aí. Lembrando, então, só para a gente verificar aí a fórmula de força, que é, de potência, que é força vezes distância dividido pelo tempo. Aqui um outro salto do Cristiano Ronaldo, que aconteceu num jogo contra o Manchester United. Houve um cruzamento de aproximadamente 35 metros, ele saltou 78 centímetros, mais alto que o outro, né, que a gente viu agora, e ele alcançou uma aceleração de 5G. Se nós formos imaginar que a força de aceleração, né, a força G, ela tem 9,8, vamos arredondar para 10, ele alcançou aproximadamente 50 metros por segundo ao quadrado de aceleração.
Isso dando apenas 6 passos, né, para que ele chegasse até a bola. Então, ele deu 6 passos correndo, obviamente, aproveitou da aceleração dos passos e também da sua capacidade de executar potência, né, em alto nível, e ele alcançou uma altura extremamente elevada e atingiu a bola com uma aceleração assim, muito acima do normal. E isso, obviamente, resulta no que a gente já vê acontecendo ao longo do tempo, né, com esse atleta. E isso não é uma exclusividade do Cristiano Ronaldo, existem muitos atletas que são muito bons na produção de potência, mas isso é só para mostrar para vocês que o treino de potência ele é capaz aí de dar resultados extremamente interessantes no tangente ao esporte. A forma mais usual da gente avaliar a potência muscular é através do salto, né? Nós temos diversos tipos de salto, a gente vai falar de alguns aqui, dos mais relevantes para avaliação, e o salto ele tem uma propriedade muito específica, ele se correlaciona muito bem com a performance atlética. E não é só para futebol, não é só para atletismo, não é só para vôlei, mas em diversos esportes o salto ele se correlaciona muito bem com a melhora do desempenho atlético. Então a melhora na altura do salto e nas capacidades, nos parâmetros avaliados, né, dentro do salto, nós temos também a melhora do desempenho esportivo. Elas estão muito relacionadas com o rendimento, com velocidade de mudança de direção, aceleração final, taxa de desenvolvimento de força. Então, o salto ele não se correlaciona somente com a performance no geral, mas ele se correlaciona com outros parâmetros de avaliação no esporte que são extremamente importantes. Então, por exemplo, a velocidade de mudança de direção no futebol é extremamente importante, é um parâmetro hoje que é muito avaliado, né? E que ele é um parâmetro que a gente diz que ele é determinante no resultado final, né? Às vezes no gol ou num passe, né? Para uma assistência para que o gol seja feito, e o salto ele se correlaciona muito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu avalio o salto e ele tem uma boa correlação com esses outros parâmetros, significa que se o salto está melhorando, esses outros parâmetros também estão melhorando, né? Então, através de uma instrumentação, é possível a gente obter diversos parâmetros relacionados ao salto e, consequentemente, à potência muscular. No começo das avaliações para o salto, a primeira coisa que a gente avalia é a altura do salto. Isso é muito interessante, é muito importante, mas nós temos outros parâmetros que a gente pode obter, igualmente interessantes e importantes para o rendimento atlético, que não só a altura do salto. Por isso a gente vai tentar mencionar alguns deles aqui, para que a gente possa entender melhor como é que a gente vai fazer essa avaliação de forma instrumentada e obter mais parâmetros para poder controlar o nosso treinamento. Aqui então a gente tem um videozinho, né, em câmera lenta mostrando um dos saltos aqui que a gente vai falar. Esse aqui é o Counter Movement Jump, é o salto contra movimento, né? E esse indivíduo, ele está em cima de uma plataforma de força, né? Eu já vou falar um pouquinho o que é isso. Então aqui ele está começando o salto dele, você pode perceber que ele está começando o agachamento. Esse agachamento, na verdade, nesse ponto aqui, ele está sem nenhuma resistência, ele está diminuindo a resistência sobre o solo, e aqui ele já começa a fazer uma contração excêntrica, desacelerando o movimento. Você vê que começa já a captar isso aqui, né, através da força, e ele salta. No momento em que ele tira os pés aqui da plataforma, você vai perceber que o gráfico ele vai vir para zero. Por quê? Porque ele não está em contato com o solo. Então não está havendo pressão aqui nesse ponto, consequentemente a gente percebe aqui que está em zero, ó, a pressão sofrida aqui pela plataforma de força. Ele faz o salto, está na fase de voo, e aí a hora que ele tem o contato novamente com o solo, no caso com a plataforma de força, nós temos uma força, né, de impacto de uma magnitude bastante alta, inclusive, né, e a desaceleração que acontece após esse impacto que ele realiza em cima desse instrumento que é a plataforma de força. Então nós temos, toda vez que nós fazemos um salto, né, dependendo obviamente do tipo de salto, mas o gráfico aproximado é esse aqui. Vai mudar alguns parâmetros aqui, algumas dessas curvas podem sofrer algumas alterações, dependendo do tipo de salto que nós estamos executando, mas de modo geral essa é
esse é o desenho aí, quando a gente faz uma análise de salto, ok? Bom, muito bem. Então, o que é a plataforma de força? A plataforma de força é um instrumento que nós chamamos de padrão ouro para avaliação do salto, ou, consequentemente, avaliação da potência muscular. A plataforma de força, ela consiste numa plataforma, como nós estamos vendo aqui mesmo. Em cada canto desse aqui, nós temos esses 4 cantos aqui, em cada canto desse nós vamos ter um sistema que vai monitorar a força que é aplicada ali naquele canto, naquele corner, tá? E o mais interessante disso é que quando nós temos a pressão sendo aplicada, seja centralmente, em qualquer ponto desse, todos os sensores estão sendo ativados, ou seja, eles estão monitorando a pressão que está acontecendo aqui. Existem plataformas de força que são biaxiais, ou seja, elas monitoram a pressão que está sendo exercida apenas no eixo X e no eixo Y, e existe aquelas que são triaxiais, que monitoram também o eixo Z. Obviamente, quanto mais eixos existem de monitoramento na plataforma de força, mais cara essa plataforma de força é, né? Já esse sistema aqui que nós estamos vendo pode ser um sistema baseado em células de carga, como é esse que está sendo demonstrado aqui. Então, uma célula de carga é um material rígido, porém passível de uma deformação pequena, e essa deformação, quando acontece na célula de carga, ela gera um potencial elétrico, captado por um outro sensor, né, que é denominado de extensiômetro, ou strain gauge. Uma vez que esse sensor capta essa deformação, essa alteração elétrica que acontece nesse material que é condutor, ela manda essa informação para um conversor analógico digital. No caso da plataforma de força, como nós vamos ter 4 pontos aqui de captação de força aplicados sobre essa plataforma, eles vão, obviamente, convergir para esse conversor analógico digital, e essa informação vai ser passada para o computador, né, para o software, para que isso seja interpretado em termos de força. Você percebe aqui que no eixo Y aqui, né, de interpretação do gráfico, nós temos força em newtons, e aqui em função do tempo, em segundos. Então, o que eu obtenho aqui, na verdade, é uma relação de força por tempo. Claro que se eu estou avaliando uma relação de força por tempo e eu sei que nós podemos inferir através disso aí a velocidade, né? Porque eu sei a distância que foi percorrida também desse indivíduo, pelo salto dele, através do tempo, nós temos aí digamos assim, uma derivada que pode ser obtida para a gente avaliar potência nesse indivíduo. Então aqui nós temos as fases, né, dissecando o contramovimento. Nós temos uma fase que a gente chama de unweighting, que é tirando o peso, né, ou uma fase onde o peso está sendo negativo aqui. O que acontece é que quando o indivíduo ele inicia o agachamento, ele não está ainda desacelerando o movimento, ele está simplesmente soltando o peso corporal. E aí você tem uma fase negativa. No momento em que ele começa a fazer a desaceleração, ou essa fase vermelhinha aqui que a gente chama de braking phase, ou fase de freio, né? Brake é frear. Ele está freando o movimento aqui, já começa uma contração excêntrica de quadríceps, por exemplo, durante o agachamento, e nós temos um aspecto positivo aqui na curva que está acontecendo. Existe ainda uma fase propulsiva, então depois que ele faz a desaceleração e chega no final, né, no máximo de agachamento que ele consegue já fazer uma fase, passa então a fazer uma fase de contração concêntrica desse músculo, né, a gente está tomando como base aqui o quadríceps. E aí nós temos uma fase propulsiva, que é onde ele está jogando força nessa musculatura para ele impulsionar o corpo dele e sair, né, da plataforma, tirar os pés da plataforma. Em seguida nós temos o tempo de voo, né, onde ele não está em contato com o solo ou com a plataforma de força, e aqui nós temos a força de impacto, ou a fase onde ele vai novamente entrar em contato com a plataforma de força. Muito bem, o grande problema de se avaliar com uma plataforma de força é justamente aquilo que nós mencionamos anteriormente. Quanto mais precisa ela quanto mais eixos de movimentação ela consegue captar, mais cara ela se torna.
Então, apesar de ela ser o padrão ouro para avaliação, ela custa em torno de 300 mil reais. Então, se torna um pouco inviável aí para a maioria das pessoas adquirir uma plataforma de força. Com isso, há uma necessidade de se validar outros equipamentos ou outros instrumentos de medição para que nós consigamos fazer uma avaliação de potência, uma avaliação de salto, mas sem utilizar um equipamento que seja extremamente caro. Então, a gente vai ver agora quais são esses equipamentos standard que nós temos à disposição no mercado, que eles são alguns mais caros, mas bem mais baratos que uma plataforma de força, e que todos eles foram testados contra a plataforma de força. Então, nós temos o primeiro aqui, que é o tapete de contato, ou contact match, tá? Ele consiste em uma série de sensores, tá? de pressão, e esses sensores de pressão, eles ficam numa camada intermediária entre uma cobertura, né, para proteger esses sensores também, para que não haja dano nesses sensores por causa do salto. Você tem uma proteção, normalmente é feita em borracha, em espuma, e você tem uma outra proteção inferior aqui para que também não haja pressão excessiva contra o solo. Isso aqui ele pode ser conectado diretamente a um computador, ou alguns tapetes desses eles possuem conexão Bluetooth, pode ser conectado a um celular, a um tablet, facilitando assim a avaliação. Uma coisa importante do Contact Match é que ele é extremamente portátil, né? Então eu coloco ele dentro do carro, por exemplo, vou avaliar o atleta lá no campo ou na quadra onde ele está executando o gestual esportivo dele. Então é extremamente fácil de manusear, é simples de você utilizar também, ligar o atleta salta e você tem os parâmetros imediatamente ali no seu tablet, no seu celular. Ao contrário da plataforma de força, que normalmente ela fica fixa no laboratório, é difícil você transportar essa plataforma de força. Esse equipamento ele vai custar em torno de 5 mil reais, então um pouco mais viável, tá? Mas ainda um pouco caro para um equipamento só de avaliação. O segundo equipamento standard que a gente vai mencionar aqui são sensores inerciais. Eu vou mencionar o que nós temos hoje no nosso laboratório, que seria o D-Walk, o D-Sensor, na verdade. Ele é consiste de um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro, embutidos nessa caixinha branca aí, onde nós colocamos ela fixa atrás do nosso paciente, aproximadamente atrás de S2, que vai representar o centro de gravidade do nosso paciente. E aí esse paciente faz o salto e a gente coleta no computador os dados a respeito desse salto aí, né? Bom, o inconveniente dele também é que ele custa aproximadamente 23 mil reais, é extremamente preciso, mas ele tem esse inconveniente do custo que ainda é um pouco alto para a realidade brasileira. Mas é um equipamento muito bom e a interface dele bastante amigável, fácil de ser utilizado, tá? Nós temos um outro equipamento que é o OptoJump. O OptoJump são duas barras de LEDs que estão aqui, então a gente não vê, mas são LEDs que estão emitindo aqui a luminosidade, né, seja vermelha ou infravermelha. E aí, uma vez que o indivíduo saltou, então ele está aqui em pé, ele está cortando o feixe de luz que está passando aqui. Uma vez que ele salta, o feixe de luz ele se restabelece, e a hora que ele aterrissa, ele interrompe novamente esse feixe de luz. Então nós temos dois momentos aí de avaliação, dois pontos aí onde nós conseguimos fazer o recorte, né, e avaliar o salto aqui. Tem um vídeo mostrando, né? Então o indivíduo ele vai saltando e aí o OptoJump ele só consegue identificar quando o indivíduo sai, quando o indivíduo retorna ao solo. Ele é validado também, é um equipamento bom, mas também é um equipamento caro. Duas barras dessa aí de aproximadamente 1 metro, elas vão custar em torno de 20 mil reais. Nós temos finalmente o equipamento que nós vamos mencionar mais, nós vamos deter mais tempo aí com ele, porque ele é mais viável, consequentemente, mais pessoas conseguem utilizar esse equipamento. Então, o equipamento, na verdade, ele é um aplicativo para smartphone, o nome dele é MyJump 2, e hoje você consegue adquirir esse aplicativo por R$55.
Então, imaginando que você vá adquirir, né, você não tem um smartphone, que é difícil hoje, mas imaginando que você tenha que adquirir um smartphone de boa, muito boa qualidade para fazer essas avaliações, né? Vai pagar em torno de R$1.000, de R$1.000 a R$2.000 num smartphone bom, que tem uma câmera boa, que vai fazer aquisição do vídeo com mais de 120 frames por segundo. O que é isso? Em um segundo ele consegue, é como se ele tirasse 120 fotos, depois você coloca essas fotos para fazer o filme. O que isso dá para a gente? Quando você tem uma câmera que adquire a imagem nessa velocidade, ou até mais, né, de 120, 240 frames, tem celulares hoje que chegam a 900 frames por segundo. Então você consegue obter uma imagem com mais detalhes, e aí você sabe exatamente quando o indivíduo ele vai tirar os pés, quando ele faz o salto, e quando ele coloca os pés também, né, no retorno do salto aí no solo. Então você vai utilizar a câmera do seu celular fazendo o vídeo, né, e imaginando que você vai investir aí R$1.000, R$1.500 no celular bom, mais R$55 você tem uma análise de salto que é extremamente válida, né? Tem vários artigos, eu coloquei apenas um aqui, mas existem vários artigos hoje que utilizam o MyJump 2, inclusive para pesquisa. Então, aqui nós temos um videozinho que eu gostaria de mostrar. Então, a gente filma primeiro o indivíduo saltando, e aí, em câmera lenta, eu vou passando frame a frame até que o indivíduo tire os pés do solo. E aí eu marco esse frame aí. Ele vai fazer o tempo de voo dele. Quando ele tocar novamente os pés no solo, eu marco novamente aí o frame que ele encosta o pé dele no solo. E eu insiro algumas informações, por exemplo, se existe alguma carga que ele está colocando, né? Às vezes pode utilizar uma carga por cima, segurando aí, ou segurando halteres, mas eu posso colocar que ele está fazendo o salto livre, e aí nós temos os resultados quase que imediatamente através de um cálculo por um algoritmo, né? E aí nós temos alguns dados que nós podemos utilizar para fazer a avaliação do salto, né? Aqui só para a gente mencionar que esse aplicativo, né, utilizado com um celular de boa qualidade, ou uma câmera boa, ele foi validado contra a plataforma de força, que é o padrão ouro. E aí só para a gente dar uma olhada aqui, né, aqui os dados que foram obtidos da plataforma de força, plotados com os dados que foram obtidos pelo aplicativo. E nós percebemos aqui que existe uma correlação muito, muito próxima e um coeficiente de determinação de aproximadamente 0,99, ou seja, a dispersão dos dados aqui explica 99%, os dados aqui eles estão explicando 99% da dispersão. Então isso é muito, muito bom. Isso significa que os dados obtidos pelo aplicativo estão muito próximos dos dados obtidos pela plataforma de força. Então, é extremamente confiável fazer avaliação e extremamente barato também fazer avaliação com esse aplicativo. Quais dados eu consigo obter através desse aplicativo fazendo a avaliação corretamente? Eu consigo obter, primeiro, a altura do salto. Talvez seja o dado mais relevante aí para a gente, porque ele talvez em publicações seja o dado mais utilizado. Nós também conseguimos a velocidade, né, que é obtida, que é a velocidade média aqui do salto do indivíduo. O tempo de voo, flight time, que é importante, né? Quanto maior o tempo de voo, significa que ele exerceu mais potência, porque ele saltou mais alto, então ele ficou mais tempo voando, consequentemente, nós temos aí um desenvolvimento de potência maior, e também de força, estão todos ligados. Aqui a gente tem a força que foi gerada, né, no salto, e a potência que foi gerada em watts, tá? A força em newtons e a potência em watts. Então veja você que a gente, através da avaliação com o aplicativo, você não tem o gráfico, né, aquele gráfico que nós temos lá na plataforma de força, mas tudo que a gente precisa saber, né, dentro dos parâmetros para avaliação de potência do indivíduo, que isso se correlaciona, volto a dizer, com o desempenho atlético,
nós obtemos através desse aplicativo. Então, isso aqui são dados obtidos com o salto bipodal, ou seja, a gente pode usar o salto contra movimento ou o salto que a gente chama de squat jump. Eu já vou mencionar como que saltos são esses. Então, vamos lá. O squat jump, ele despreza, digamos assim, a fase excêntrica. O que acontece? Durante a fase de agachamento, então nós vimos lá, né, naquele gráfico lá na plataforma de força, que nós temos uma fase onde você tem a liberação do peso, então você tem um valor negativo ali na força acontecendo, mas logo em seguida, quando o indivíduo ele está desacelerando o salto dele, ele começa já a frear o movimento, e aí ele faz uma contração excêntrica. Essa contração excêntrica, você percebe que ela já é positiva e logo em seguida nós temos a fase de propulsão, né, que é a contração concêntrica, onde ele vai jogar o corpo dele para cima, vai utilizar aquela força para jogar o corpo dele para cima. Então, veja, se nós temos uma fase excêntrica, nós vamos ter a contração acontecendo que vai se somar a essa fase concêntrica logo em seguida. É como se nós estivéssemos armazenando essa energia da fase excêntrica, seja no aspecto elástico, né, nos tendões, no tecido conjuntivo inerente ao músculo, ou mesmo no próprio músculo, para que o movimento ele aconteça subsequentemente. Então, nós temos um plus aí, né, da fase excêntrica acontecendo, que é uma quantidade de energia que pode ser utilizada na fase propulsiva. Se eu faço um squat jump, o que o squat jump é? É o indivíduo que agacha, ele fica agachado, permanece agachado durante 3 segundos aproximadamente. O que isso vai gerar no indivíduo? Vai gerar uma perda da energia da fase excêntrica. Porque eu utilizei essa energia da fase excêntrica para manter isometria durante o agachamento. Então, é como se o indivíduo ele partisse do salto já do ponto de agachamento, né? Então, ele não tem a influência da fase excêntrica de quadríceps que foi feita, né, inicialmente, para somar isso ao salto. O que a gente vai perceber, então, no squat jump de um modo geral? Ele tende a ser um salto de menor altura, porque eu não tenho essa energia acumulada sendo utilizada na próxima fase, e nós vamos gerar também um pouco menos de potência. Qual que é o ideal, né? O ideal é que você tenha uma relação do counter movement jump, que é o salto normal, ou seja, o indivíduo está em pé, ele agacha e salta, né? Não para, não fica em isometria. Já no squat jump ele fica em isometria. Então, o que a gente espera então? Que o counter movement jump, que ele vai utilizar essa energia excêntrica para a próxima fase, que ele seja um pouco mais alto, porque você tem mais energia sendo aplicada no salto. Já no squat jump você tem menos energia. Muito bem. Se eu consigo treinar o meu indivíduo para que essa relação counter movement, squat jump, seja mais próxima de 1 possível, ou seja, não exista muita diferença entre o counter movement jump, a altura do salto counter movement jump e a altura do salto squat jump, significa que eu estou tendo uma ótima fase propulsiva trabalhada nessa musculatura que vai ser utilizada logo a seguir. Então, isso quer dizer que o salto ele não está dependendo dessa fase excêntrica, dessa energia que vai ser acumulada para a fase propulsiva. E isso é muito bom, né? Então, o treinamento pode ser avaliado, inclusive, o tipo de treinamento que eu estou executando, fazendo esses 2 saltos, o salto counter movement e o salto squat jump. Que aí eu consigo fazer uma relação entre eles de altura, de potência, verificar se está próximo. Quanto mais próximo estiver, melhor seria o treinamento. E nós temos aí também o drop jump, que é saltar de uma determinada altura, tá? No drop jump, nós podemos fazer o drop jump com bipodal, né, saltar os 2 pés, ou saltar unipodal, e aí, saltando unipodal, nós podemos calcular, por exemplo, a simetria, nós podemos calcular a rigidez, algumas coisas que nós já vamos falar já já. Então, um ponto importante, então, fazendo o drop jump bipodal, é que nós conseguimos um índice, chamado de índice de força reativa, ou Reactive Strength Index, tá? E o interessante de avaliar esse índice é que nós temos alguns dados normativos, ou seja, se esse índice ele está abaixo de determinado ponto, nós consideramos que ele tem uma baixa
uma habilidade de força reativa. Então isso quer dizer que na hora do impacto ele perde muita energia e não consegue fazer propulsão logo a seguir. Um déficit de potência acontecendo nisso aí, tá? Então, veja que quando ele salta de determinada altura, ele tem que fazer uma fase excêntrica de desaceleração um pouco mais intensa, porque você tem a energia acumulada da altura ali. Então, a aceleração vai ser um pouco maior, tá? Perdão, a aceleração vai ser a mesma, mas a velocidade vai ser um pouco maior, a velocidade de chegada. Então, porque eu tenho mais distância a ser percorrida. Quando ele impacta ali no solo, ele vai ter que fazer uma desaceleração um pouco maior, uma fase excêntrica um pouco mais intensa, e aí ele vai ter que fazer a propulsão logo a seguir. Então ele cai da altura, faz a desaceleração e faz a propulsão. Muito bem. Quando eu tenho uma força, um índice de força reativa bom, significa que esse indivíduo ele é capaz de gerar potência mesmo sob essas condições aí de impacto aumentado em relação aos demais saltos. Então é interessante a gente fazer essa avaliação e fazer a comparação também com isso aqui, ó. Então tá aqui, ó. Se ele estiver abaixo de 1,5, por exemplo, ele tem uma habilidade baixa, né, de força reativa. O atleta está despreparado para pliometria moderada, de intensidade moderada. Então, esse indivíduo ele está descondicionado em termos de potência, tá? É necessário fazer o desenvolvimento de força e trabalhar com técnicas pliométricas de baixa intensidade aí, né? Já aqui, se ele está de 1,5 até 2, ele está num nível moderado, o atleta está preparado para atividades pliométricas moderadas. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de atividades pliométricas, nós estamos falando justamente daqueles parâmetros, daqueles indicadores de desempenho atlético, que é aceleração final, velocidade, né? Estamos falando também de mudança de direção, velocidade de mudança de direção. Então, se esse indivíduo ele tem um índice de força reativa baixa, ele não consegue executar essas tarefas que são determinantes para o desempenho atlético de forma satisfatória. Já se ele tiver de 2 a 2,5, a força reativa, a habilidade de força reativa bem estabelecida, pode intensificar os trabalhos de pliometria. De 2,5 a 3, alto nível de força reativa, e acima de 3 seriam atletas de elite, né, que atingem esse índice aqui. Então, a gente tem uma escala aqui bastante interessante para se avaliar através do salto drop jump, que é possível ser feito com esse aplicativo. A gente vai ter outros dados que a gente vai ter aqui também, são a altura do salto, o tempo de voo em milissegundos, bastante interessante também, o tempo de contato com o solo, que é o tempo que ele impactou aqui, né, e permaneceu impactado para depois fazer o salto. E nós temos um último índice aqui também muito interessante, principalmente no caso do fisioterapeuta que está fazendo reabilitação do atleta, que é a rigidez. E a gente não entende a rigidez aqui como uma coisa deletéria, uma coisa ruim, não. A gente entende a rigidez aqui como uma coisa interessante. A rigidez, nesse caso aqui, não é uma boa tradução, porque stiffness, em inglês, ele pode ser traduzido como rigidez no português como uma coisa ruim, né? Que seria a rigidez por exemplo, de uma contratura, mas pode ser traduzido também como uma rigidez obtida com o trabalho de coordenação, ou seja, co-contração. Os músculos eles são capazes de suportar, por exemplo, uma força de impacto, estabilizando a articulação de forma adequada, né, dinamicamente, sem perder a estabilidade articular. Então, aqui o sentido de stiffness aqui é uma coisa boa, né? Então, quanto maior nós tivermos aqui o valor de stiffness, melhor será a capacidade do atleta aí de estabilizar a articulação dinamicamente. E ela é calculada através da razão entre o pico de força de reação vertical em relação ao centro de deslocamento de massa durante o contato inicial com o solo, tá? Então, você não vai precisar fazer isso aí, porque você já tem esse dado aí. E é interessante, por exemplo, você utilizar esse dado de rigidez para fazer um controle prospectivo do seu atleta. Exemplo, o atleta chega, vamos supor que ele chega, um pós-operatório, por exemplo, de LCA, obviamente eu não vou fazer isso no momento inicial, mas depois de algumas sessões, ele já com o processo inflamatório controlado, já conseguindo fazer alguma movimentação, já aplicando algum exercício, já na fase proliferativa, eu faço um teste como esse, por exemplo, de salto, para verificar como é que está
o desenvolvimento de potência dele, como é que está a rigidez desse indivíduo. Será que ele vai estar conseguindo estabilizar adequadamente a articulação? Muito provavelmente não. Às vezes a gente fica com algum receio de fazer um teste como esse, justamente pela altura que a gente vai colocar, mas lembre-se que a altura ela é modulável. Eu não preciso colocar o meu paciente numa altura de 40 centímetros, eu posso colocar ele numa altura de 20 centímetros, 10 centímetros que seja, para fazer uma avaliação, por exemplo, desse stiffness do paciente, tá? Lembrando que se eu for fazer uma avaliação prospectiva, então eu fiz avaliação quando ele, no início do meu tratamento, vou fazer uma avaliação depois, eu preciso manter a mesma altura desse anteparo aí, desse step, para que eu consiga fazer uma comparação adequada com os dados que eu obtive inicialmente. Então eu vou ter esse dado a mais aí quando eu faço drop jump, que é muito, muito interessante para o processo de reabilitação, além dos demais dados que nós já obtemos aí. Quando eu faço o drop jump aqui com o aplicativo unilateralmente, eu ainda vou conseguir fazer, e aí nós vamos ter que fazer primeiro um salto, né, com o lado direito, depois um salto com o lado esquerdo. O paciente ele vai aterrissar com um membro só e fazer o salto com um membro só também. E nós vamos ter os dados aqui de contato, tempo de contato com o solo e o tempo de voo também, tanto do membro inferior direito quanto do membro inferior esquerdo. E ele vai calcular a porcentagem de assimetria que tem. Obviamente, eu espero no início de um tratamento, um paciente que ele está com o membro lesionado ou está em fase de recuperação, é que esse membro ele apresente digamos assim, uma capacidade de gerar potência menor. Consequentemente, o tempo de contato vai ser maior e o tempo de voo vai ser menor no membro lesionado do que no membro rígido. Obviamente, eu espero também que a simetria seja maior nessa fase, quando o meu paciente ainda está num ponto onde ele não consegue executar muita potência com esse membro lesionado. Uma outra aplicabilidade desse aplicativo, uma outra função desse aplicativo que é extremamente interessante, o desenho aí da curva de força-velocidade, o perfil de força-velocidade do atleta que nós estamos avaliando. O que é isso? Bom, nós temos uma curva de força-velocidade, que nós estamos vendo aqui em vermelho. Então, de um lado eu estou plotando a força que o indivíduo é capaz de gerar, e no outro lado, no outro eixo, eu estou plotando a velocidade. Então, a gente percebe aqui que pelo desenho da curva, se eu tenho muita força sendo gerada, ou seja, ele está vencendo uma carga muito grande, eu não consigo executar uma velocidade, né, muito alta. Ao passo que se eu tenho uma velocidade extremamente alta sendo executada, eu não vou conseguir aqui gerar uma força muito grande. Esse perfil de força-velocidade, ele é interessante porque ele é bastante dinâmico e ele desenha para nós como é que pode ser focado o treinamento do nosso paciente de acordo com o perfil que ele apresenta. Veja que a potência máxima ela é alcançada aproximadamente no meio da curva força-velocidade, ou seja, nem em força máxima e nem em velocidade máxima. Então, se o objetivo final de trabalhar com o meu atleta, né, que é que ele obtenha o máximo de potência possível sendo desenvolvida, o ideal é que eu trabalhe mais ou menos no centro dessa curva aqui de força-velocidade. E o centro dessa curva de força-velocidade, ele vai bater mais ou menos aqui com 30% a 80% da capacidade máxima de um RM aqui, né, de calcular de uma repetição máxima de carga externa que nós vamos aplicar para o nosso paciente. Então, eu nem vou trabalhar trabalhando muita força no sentido de gerar hipertrofia, por exemplo, que vai trabalhar 90%, 85%, 90% da repetição máxima, e eu nem vou trabalhar com a questão da velocidade pico desse indivíduo, que seria aqui abaixo de 30% de um RM de carga externa, né, para ele fazer o movimento. Eu vou trabalhar de 30% a 80%. Então isso já me dá um desenho bastante interessante se eu consigo fazer um cálculo de como está o perfil de força-velocidade desse indivíduo. E a gente consegue fazer isso através desse aplicativo.
Para traçar o perfil de força-velocidade através do aplicativo, nós temos que fazer vários saltos com cargas incrementais. Então, tenha em mente que o seu paciente, o seu atleta, ele vai saltar uma vez, vai saltar outra vez, se não me engano são 3 ou 4 vezes que ele tem que fazer o salto, e sempre nós vamos fazer cargas incrementais. Então o ideal é que você coloque, por exemplo, você tem halteres para ele segurar, ou mesmo uma barra onde você consiga colocar anilhas para ele fazer os saltos aí, sucessivos, né, com tempo de repouso. Inclusive o aplicativo ele faz isso. Então você faz o primeiro salto, ele te obriga a fazer o tempo de repouso ali, para que você faça o próximo salto. Com isso, o aplicativo mesmo, ele consegue vários pontos. Então ele tem um ponto com uma carga, um ponto com outra carga, um ponto com outra carga. E aí, obviamente, como você vai aumentando e o traçado desse perfil, ele é retilíneo, nós vamos ter os pontos, a dispersão ali, e eu consigo traçar a reta que é uma regressão linear, que é a reta que mais se aproxima dessa dispersão de pontos com as cargas incrementais. E aí nós temos o que o paciente ele consegue fazer aqui. Então, aqui o actual aqui, né, seria a linha vermelha ou a linha laranja aqui, é onde o paciente se encontra. E o legal desse aplicativo é que ele também te fala assim, olha, ele está aqui, mas o ideal para ele, especificamente, seria ele estar desse jeito aqui, que é o traçado cinza. Então, ele te mostra o perfil predito, o perfil esperado, né, para aquele indivíduo. Obviamente, ele vai considerar as informações que você colocou antes, peso, altura dele, você vai colocar alguns dados no aplicativo e também a capacidade mensurada através dos saltos que ele fez. E ele vai te dizer, inclusive, onde é que está o déficit. Veja aqui, se nós sabemos que no Y aqui é o perfil de força e aqui seria o perfil de velocidade, nós estamos vendo aqui que ele está agora com mais velocidade, né, do que o predito, e menos força do que eu predito. Então, o foco aqui deve estar onde? No trabalho de força. E ele me fala, ó, déficit de força que foi detectado. O que tem que ser feito? Você tem que trabalhar força para atingir 45 centímetros, que seria o ideal para esse indivíduo aí. E veja que o coeficiente de determinação foi extremamente alto, ou seja, a precisão da construção desse perfil de força-velocidade é muito alto. Então, vale a pena a gente fazer essa avaliação, porque eu consigo, através desse perfil de força-velocidade, entender qual é a capacidade para o desenvolvimento de potência que eu tenho que trabalhar, se é velocidade, se é força, e aí eu foco nisso aí. Alguns dados também que ele vai fornecer para a gente. Vai fornecer a velocidade zero aqui, que a gente chama, que é esse ponto aqui, que deu 3,66. E também a força zero, que foi 48,42 newtons por quilograma. Então, isso aqui é a força máxima relativa, tá? Então, ele dá por quilograma corporal. Ele vai te dar aqui como que esse indivíduo está e o predito para ele. Dados obtidos pela análise, então, vai te falar o imbalance, que é a porcentagem de imbalance que tem, 34% de imbalance em relação ao predito. Então, do que ele tem hoje, em relação ao predito, falta ele trabalhar 34% focado especificamente na força. E ele também vai te dar a potência máxima relativa, que é a quantidade de watts por quilograma de peso corporal, que ele gerou durante esse teste que foi feito, que foi aproximadamente 44 watts por quilograma corporal. Então, olha, é muito interessante quando a gente está falando de atletas, se você consegue de uma forma simples, né, sem muita complicação, porque do meu ponto de vista nós estamos interessados nisso aqui, são os resultados que eu consigo obter através da avaliação e não em como se chegou a isso aqui. Desde que esteja validado, e esse aplicativo esteja validado, os algoritmos que processam os dados para chegar nesses dados aqui é o que me interessa saber, para que eu tome uma decisão mais bem embasada. Eu não fique, como a gente falou no início da nossa palestra, simplesmente no achômetro. Eu acho que eu tenho que fazer potência com ele, qual o momento que eu vou começar a pliometria. Bom, agora você consegue fazer uma avaliação instrumentada, que vai te dar dados objetivos para que você consiga decidir de forma muito clara quando e como começar, onde dar a ênfase com o seu paciente. E aí, obviamente, a gente não pode ficar só nessa de avaliação. O que a gente vai fazer, então, né? Eu preciso, além de fazer essa avaliação
né, a entrada do treinamento, eu preciso monitorar isso durante a execução dos exercícios. E aí a gente tem um outro aplicativo, que se chama iLoad, que também pode ser baixado aí por um valor, acho que bem acessível, de 20 a 30 reais, e você consegue fazer o controle no momento do trabalho de potência que você vai realizar com o seu atleta. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer, né? O foco vai ser aonde? No déficit, é força, é velocidade, onde que eu vou focar o trabalho? Preciso simular o gestual, né? Então, o que é o gestual desportivo? Tem muito salto, tem muito agachamento, tem muito sprint, né? Então, eu preciso trabalhar com esse gestual esportivo que é próprio desse indivíduo que a gente está fazendo a avaliação dele. Aqui a gente tem um vídeo, então, mostrando como que funciona esse aplicativo, que é o iLoad, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente. Você vai inserir alguns dados aqui, então ele vai falar, olha, qual é a carga que você vai utilizar para fazer esse trabalho, você já fez essa mensuração anteriormente, obviamente, da carga máxima, você vai trabalhar lá de 30% a 80% da carga máxima, você vai medir a distância que esse indivíduo vai utilizar para fazer, né? Então, do máximo de agachamento até o máximo dele em pé que ele vai fazer, e também vai o peso corporal do indivíduo aqui. Com isso, o indivíduo ele vai começar o exercício, quando ele começa o exercício aqui, né, com a carga que você pré-estabeleceu, você vai dar o start. E aí ele vai contar o tempo de execução e vai considerar também todos aqueles dados que você inseriu antes, né? Então o indivíduo está fazendo, e aí você vai fazer o número de repetições que você pré-setou antes, seja isso feito, aí você vai colocar o número de repetições que ele fez aí, né? E aí ele vai te dar os resultados, vai ter o resultado da potência. A gente vai ver aqui que ele vai te dar, não mostrou aqui, mas ele te dá já o resultado de força que foi gerado, trabalho que foi gerado ao longo dessas repetições e também a potência que você conseguiu com esse trabalho. É muito importante ressaltar que, como a gente está falando de um trabalho de potência, para que eu consiga monitorar, e esse aplicativo é validado, aqui embaixo está o artigo, para que eu consiga monitorar corretamente a potência desse indivíduo com esse aplicativo, é muito importante que esse indivíduo ele sempre execute o trabalho com a máxima velocidade possível. Então tem que falar com ele, você vai fazer esse movimento o mais rápido que você conseguir. Então a intenção de velocidade máxima. Talvez eu não chegue à velocidade máxima, mas tem que ter a intenção de velocidade máxima, porque, novamente, para eu ter o cálculo correto de potência, eu preciso entender que existem dois fatores, força e velocidade. Então tem que percorrer a maior distância possível no menor tempo possível, que aí, nesse caso, traduzindo, com a maior velocidade possível, ok? Então é importante que, se eu quero monitorar o exercício em tempo real, por esse aplicativo ele tem que fazer com intenção de máxima velocidade. Uma outra possibilidade de você executar o treinamento de potência com esse indivíduo seria utilizar exercícios isoinerciais. Né? Você pode utilizar, aí tem que fazer um investimento no equipamento, né, de isoinercial. Existem equipamentos aí de diversos preços no mercado, dos muito caros até os bastante acessíveis. Então, é um exercício super interessante. Por que esse é um exercício interessante? Porque como você tem a mesma inércia, ou seja, quando o indivíduo ele faz a fase concêntrica, né, ele faz a propulsão, ele faz o arranque, joga ali o corpo dele para cima, você vai ter uma determinada velocidade. A ideia desse rotor que está aí é manter a velocidade constante. Então, se eu faço uma velocidade muito alta subindo, a velocidade também vai ser muito alta descendo, e consequentemente ele vai me puxar para baixo. Se ele me puxa para baixo, eu tenho que aumentar o tempo da minha fase excêntrica. E também a proporção da contração submáxima que eu vou fazer em função do que eu fiz na fase concêntrica. Então, se eu fiz uma velocidade muito alta e eu executei uma força maior na fase concêntrica, é de se esperar que durante a fase excêntrica, porque a inércia vai ser a mesma, eu vou ter que executar uma quantidade de força proporcional e vou permanecer um tempo também maior, né, durante a fase excêntrica, ele vai me puxar até embaixo.
Não é só, como a gente viu, por exemplo, no salto, que ele solta um pouquinho e só depois ele inicia a aceleração. Não, desde o início do movimento ele já está desacelerando. Isso favorece, porque a gente sabe os benefícios do exercício excêntrico para a melhora de força, de potência em nível muscular, né? Porque nós vamos ter um aporte maior de microtraumas, uma ativação maior de célula satélite, maior fluxo sanguíneo local. Então, uma série de benefícios, nós temos aí alguns artigos já mostrando, revisão sistemática, inclusive, mostrando que existe um benefício muito grande em relação ao exercício gravidade dependente ou com peso livre, comparado com o exercício inercial. Obviamente, se eu fiz uma avaliação do perfil de força e velocidade dele, o que eu vou fazer? Eu vou controlar essa carga que eu estou aplicando ali no exercício inercial, isoinercial, entre 30% e 80% de URM, que eu sei que é justamente nessa faixa de treinamento onde eu vou conseguir o pico de potência que é o esperado. Então, eu não posso colocar um excesso de carga, não posso colocar uma carga exagerada. Normalmente, essa carga ela é dada pelo diâmetro do disco que é colocado aí, ou mesmo por alguns pezinhos que são colocados, fixados no disco, ou colocar mais discos. Então, eu tenho digamos assim, um peso maior, uma carga maior para ser deslocada, ou eu tenho um diâmetro maior, e aí eu tenho que rotacionar esse disco aí, vai ser mais difícil rotacionar esse disco, porque o diâmetro dele é maior. Então veja que eu não vou colocar uma carga que seja exagerada para esse indivíduo. Eu vou trabalhar com esse indivíduo no perfil de força e velocidade, que é o ideal para ele. Então, eu faço o cálculo do perfil de força e velocidade através do salto, através do aplicativo. Eu faço o controle, né, ele executando, por exemplo, o exercício sem carga, aí você vai adicionando carga gradativamente, e eu vou verificando com o iLoad como é que está o desenvolvimento de força desse indivíduo ao longo do exercício. E aí eu consigo tirar carga ou adicionar carga conforme o aplicativo ele vai me indicar. Nós publicamos recentemente um artigo, tá aqui esse primeiro aqui, né, mostrando que perfis diferentes de aceleração, eles geram também diferentes níveis de força e de potência durante o exercício isoinercial, com uma carga constante. E nós percebemos que as acelerações acima de 2,5 metros por segundo ao quadrado, elas favorecem aí o desenvolvimento tanto da força quanto de potência em termos imediatos durante o exercício. Então, como que a gente pode monitorar isso aí? A gente pode monitorar através do iLoad, e a gente também pode monitorar através de um outro equipamento, que é um encoder linear ou um encoder óptico, acoplado a esse equipamento aqui. Aí adiciona o valor do encoder linear, né, que vai girar hoje em torno de 12 a 15 mil reais. Então já fica um pouco mais caro para fazer o monitoramento em tempo real desse exercício. Então a opção que seria mais viável nesse caso aí seria utilizar o aplicativo iLoad, que também é validado para o controle de carga durante a execução do exercício. Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês a respeito de avaliação de potência e um pouquinho, uma pincelada a respeito de treinamento de potência é isso. Eu espero que tenha sido útil para elucidar algumas dúvidas que nós, né, frequentemente temos a respeito de treinamento de potência. Às vezes a gente evita fazer algumas coisas com o nosso paciente, não porque nós não queremos fazer, não achamos que seja importante, mas às vezes porque nos falta um pouco mais de aprofundamento em determinado tema. E o objetivo foi justamente esse, de aprofundar um pouquinho mais, né, nesse curto espaço de tempo que a gente tem, para que você, primeiro, desperte o interesse para entender um pouco melhor sobre a prescrição da potência relacionada à área esportiva, que é extremamente importante. E segundo, para que a gente tenha a consciência de que não basta que eu faça uma prescrição de um exercício pura e simplesmente por fazer. Eu preciso ter sistemas de controle, e sistemas de monitoramento, sistemas de controle de carga e sistemas de monitoramento de desempenho desse paciente ao longo do tempo. Então vale muito a pena eu controlar o exercício durante a execução, vale a pena demais eu fazer a avaliação prévia e as avaliações subsequentes através do salto, com os aplicativos que a gente mostrou aí, e você identificar se o exercício que você está fazendo, ele está sendo realmente efetivo na aquisição da capacidade física que você está se propondo a desenvolver com esse atleta, com esse paciente.
Então eu deixo aqui o meu muito obrigado ao convite novamente que foi feito pela comissão organizadora. Agradeço a atenção de vocês também. Espero que vocês tenham aí desenvolvido o interesse um pouquinho maior, né, para essa avaliação instrumentada. Tá aí o meu Instagram. Vocês podem entrar em contato comigo através do nosso direct lá e eu me coloco à disposição aí caso vocês tenham alguma dúvida. Muito obrigado e tchau.